Bom, então eu me chamo Maria Vieira, eu tenho 22 anos e eu faço parte do American Academy Health. E eu sempre quis fazer medicina e agora estou prestes a realizar esse sonho. Eu estava fazendo cursinho na época da pandemia, então 2020, e eu fui fazer a inscrição para a PUC, para entrar em medicina, e tinha lá check de você quer se inscrever também para American Academy Health? Eu pensei, nossa, que é isso, né? Daí eu fui atrás no site da PUC e vi que era uma oportunidade de entrar em medicina, mas também tendo aulas em inglês e tendo toda essa liberdade de escolher matérias e entrar no estilo do liberal arts. Eu acho que o que mais me fez querer entrar no American Academy Health foi a divisão dos dois mundos. Assim. É uma mistura do sentir em casa com o desconhecido. Basicamente, durante as nossas manhãs, a gente tem aula em inglês com professores de várias partes do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos. E ainda com esse lado desafiador de falar inglês em matérias que não necessariamente você faria. E do lado do health, de você realmente entender que é aquilo que você quer fazer. Então, eu lembro da minha primeira aula de anatomia, que todo mundo estava assustado, né, com o que anatomia é. E eu me senti em casa, eu falei, não, é realmente isso que eu quero. Eu acho que a parte das aulas do American Academy só, então as aulas em inglês com os professores, né, de fora, de Kent, me deu visões de coisas que eu não necessariamente conhecia. Então, recentemente eu tive aula sobre geologia. E entender como diferentes partes do mundo as pedras foram feitas também levou a gente a entender como as estruturas sociológicas e culturais dos lugares foram feitos, que também levou a gente a entender como certos lugares têm doenças que outros não têm. Eu acho que o American Academy, o American Academy Health, nos dá essa oportunidade de, com as coisas diferentes do mundo, então com esses professores de outros lugares, mas não só os professores, mas também os alunos que estão aqui. Então, né, a gente está numa capital e não são só pessoas do Paraná, de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de ter um colega do Paraguai, eu tenho colegas de Manaus. Então, são culturas diferentes, não só no global internacional, mas também nesse global dentro do nosso próprio país. Para quem está querendo entrar no Health, no American Academy Health hoje, é essa visão de sair da zona de conforto, mas saber seu objetivo final. Se o objetivo é entrar em medicina, ter aula de teatro ajuda, porque você tem noção de corpo, que ajuda muito depois numa aula de anatomia, por exemplo. Eu acho que uma palavra que é muito boa para o American Academy é inovação. Só de pensar no estilo do liberal arts, né, então que você tem aulas diferentes, de matérias diferentes, de áreas diferentes, e é uma escolha sua. Então você escolhe seguir aquele caminho diferente. É uma inovação no curso, é uma inovação no Brasil, é uma inovação de si própria, porque você está descobrindo coisas novas que não necessariamente você sabia. Não precisa ser tudo. Oi, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo do American Academy Health. Eu sou a Marion. A Marina está aqui conosco também. Obrigada, sejam bem-vindos de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre... pouquinho não, bastante sobre o American Academy Health, sobre o processo seletivo. Parabéns a vocês, né, que estão aqui, que foram classificados para essa segunda fase. E hoje nós vamos falar tudo sobre o processo seletivo. A Mariá também está conosco aqui hoje, que estava para participar também. Então, pessoal, podem ir mandando as perguntas, as dúvidas de vocês ali pelo chat, que no final da apresentação a gente vai ler todas e vai responder, tá? E eu vou deixar os meus contatos também ali no chat. Se quiser depois marcar outra reunião, ir lá visitar. Que tipo de teste que você fez lá? Podem mandar o WhatsApp também. Ensina com aulas Acho que tem online. alguém com o microfone aberto. Vou pedir para vocês fecharem, né, o microfone, que vai ficar mais fácil de vocês conversarem, entenderem, né, que o American Academy Health. E isso, vão mandando ali no chat. Eu já vi que tem gente, né, perguntando ali já. No final da apresentação, a gente vai ler todas as perguntas, tá bom? Então, aproveitem aí e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, pessoal, pela presença.
Boa noite, pessoal. Como a Marion, né, me apresentou, eu sou a Marina, né, sou da equipe do American Academy e do American Academy Health, né, então, primeiramente, né, obrigada pela presença de vocês, é muito bom a gente ter esse papo para poder esclarecer todos os pontos, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o processo seletivo do American Academy Health, como que o American Academy funciona, como é possível ingressar em medicina via o American Academy Health, né? Então, acho que é um momento para a gente, né, esclarecer as dúvidas, né? Se tiver muitas dúvidas, a Marion também vai colocar ali no chat, gente, o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, tá? Então, contem com a gente para depois vocês entrarem em contato também, tá? De repente, marcar uma reunião personalizada, enfim, para esclarecer. A nossa ideia, gente, é que vocês contem com a gente para esclarecer o máximo possível das dúvidas de vocês, tá? Então, ou aqui no bate-papo, ou depois, né, no WhatsApp, enfim, conhecer a estrutura, né? Então, a Mariana já falou, mas desde já a gente convida quem é de Curitiba, né, de conhecer um pouquinho a nossa estrutura. Então, contem com a gente para isso. Eu vou explicar um pouquinho, né, gente, sobre o American Academy Health. O American Academy Health, ele é uma trilha do American Academy, né? O American Academy, ele é um curso da PUC com a Kent State. A Kent State fica em Ohio, nos Estados Unidos, e segue o modelo de ensino superior norte-americano. Eu sempre gosto de comentar, né, gente, que existe uma grande diferença entre a universidade brasileira da universidade americana, né, o modelo. Qual que é essa grande diferença, gente? É que aqui no Brasil, quando você ingressa numa universidade, você ingressa num curso numa universidade, né? Então, muitos de vocês estão interessados em medicina numa universidade, né? Nos Estados Unidos já é um pouquinho diferente, gente, porque lá você primeiro ingressa na universidade e depois escolhe o curso. Por quê? Porque os 2 primeiros anos, eles servem como base para qualquer profissão, para depois você se aprofundar, né, na tua área profissional. Esse modelo se chama Liberal Arts Education, que é um modelo super difundido nos Estados Unidos, né? E a ideia desse modelo, gente, é primeiro você ter essa visão ampla do mundo, né, para depois você ir para a tua parte técnica, né, do curso que você escolher, né? Então, o American Academy, né, é um curso inédito na América Latina, a gente não tem conhecimento de nenhum outro curso, exatamente porque dá essa possibilidade, né, de você estudar no modelo norte-americano. O que eu acho legal comentar, né, o American Academy Health é uma trilha do American Academy, né, qual que é a diferença do American Academy para o American Academy Health? É que o American Academy Health possibilita o ingresso em medicina na PUC, tá? Depois desses 2 primeiros anos, tá? Que o American Academy regular, vamos chamar assim, não tem essa possibilidade, né? Medicina, a gente é um funil em qualquer lugar do mundo, né? Então, ele dá essa possibilidade de você ingressar em medicina na PUC, tá? Eu vou explicar, gente, como funciona, né? O passo a passo de como funciona para ingressar em medicina na PUC via o American Academy Health. Vou falar também como é a possibilidade de fazer medicina nos Estados Unidos. Medicina nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que aqui no Brasil, porque medicina nos Estados Unidos é considerado um curso de pós-graduação e não de graduação, tá? Então, essa é a ideia, né? Então, o American Academy Health é essa a ideia de você seguir o modelo norte-americano, de primeiro, nos 2 primeiros anos, você ter uma visão ampla, né? Para depois se aprofundar na área técnica, tá? Mas antes de eu explicar certinho, né, de como funciona, eu dei algumas linhas gerais de como é o American Academy Health. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo, né? Eu acredito que a maioria aqui fez o vestibular da PUC, né, para medicina, para American Academy Health. Lembrando, né, gente, a prova, tanto de medicina quanto do American Academy Health, são a mesma do vestibular, porém são processos seletivos independentes, tá? Então, quem marcou, né, tinha a opção de marcar a American Academy Health como primeira opção, né, e tinha a opção também de marcar a medicina como primeira opção e o American Academy Health como segunda opção, tá? Então, eles são processos seletivos independentes. Mas vamos explicar um pouquinho, né, primeiro dessa fase do processo seletivo, para depois a gente ingressar como funciona. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, gente, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês conseguirem visualizar e de eu explicar um pouquinho para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho... deixa eu passar aqui, gente. Opa!
passar um pouquinho, né, do processo seletivo. Então, o processo seletivo, eu acredito que vocês fizeram, né, a prova do vestibular, né, como eu comentei, a prova é a mesma de medicina e do American Academy Health, e dessa primeira fase do vestibular, vocês foram classificados para a segunda fase para o American Academy Health, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o score e faz essa classificação dos candidatos que vão para a segunda fase. O que é essa segunda fase, tá, gente? A segunda fase, ela segue um modelo norte-americano de processo seletivo, né? Quando você ingressa no American Academy Health, você vai ser aluno simultaneamente, você vai ser um aluno matriculado tanto da PUC quanto da Kent State. Então, a gente, né, precisa seguir o processo seletivo dos dois países, a regulação dos dois países no processo seletivo. Então, a primeira fase é o vestibular, onde são classificados, e a segunda fase é o modelo norte-americano, né, de processo seletivo. Então, o que vocês vão precisar, gente, fazer neste momento, tá? Então, primeiro, né, vocês vão precisar entrar lá no ambiente do candidato e vai subir o teu histórico escolar do ensino médio, tá? Quem não finalizou ainda, não tem o histórico escolar que está finalizando o terceiro ano, nesse momento ele pode ser um print do teu boletim, tá? Não tem problema. A gente precisa, nesse momento, um documento, né, que mostre as suas notas, tá? Então, você vai subir, então, o teu histórico do ensino médio, ou o teu boletim do terceiro, né, da primeira e segunda série e do terceira série, né? O que a gente faz com esse histórico do ensino médio, tá, gente? A gente transforma a tua nota brasileira na nota americana, tá? A nota brasileira, gente, ela vai de 0 a 10. A nota americana, ela vai de 0 a 4, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma análise ponderada da tua nota versus carga horária e transforma a nota brasileira na nota americana, tá? Fica tranquilo, gente, que esse processo dessa conversão é a gente que faz, vocês só precisam fazer esse upload lá no portal do candidato, tá? Então, a gente faz né, a gente transforma a nota brasileira na nota americana e você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana. Que isso, gente, que a gente chama de GPA, tá? Que isso seria mais ou menos, gente, uma média de 7,5 aqui no Brasil, tá? Porque, por exemplo, português e matemática tem um peso maior do que educação física, tá? Então, a gente faz essa média ponderada, né? E você precisa ter, no mínimo, esse GPA, né? Que é a nota americana de 2,5, tá? Depois, gente, eu vou precisar que vocês façam o upload da carta de motivação. O que é a carta de motivação, gente? A carta de motivação, a ideia da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem você é, quem é o candidato, né? Então, a ideia da carta de motivação é você escrever, a carta pode ser digitada, tá, gente? Escrever um pouquinho sobre a tua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, se fez algum esporte, algo cultural, se participou de algum, enfim, de alguma coisa fora da sala de aula, se você fez algum programa de voluntariado. Então, é contar um pouquinho essa tua trajetória fora da sala de aula, né? O que você fez. Falar um pouquinho dos teus sonhos, das tuas paixões e o que o American Academy Health poderia ajudar na sua vida, tá? Então, é contar um pouquinho de você. A ideia é te conhecer, quem você é, tá? Essa carta de motivação, ela não tem um formato, tá? É livre para o candidato escrever e isso é feito intencionalmente, tá? Que a ideia é que você consiga, né, escrever ali e colocar um pouquinho da sua vida, tá? O que a gente precisa nessa carta de motivação, gente? Ela precisa ser escrita em português e também traduzida para o inglês. Por quê, gente? Porque todo o processo seletivo, né, do American Academy Health, ele é realizado pela PUC, mas a gente também encaminha para a Kent State para análise, né? Lembrando, se você ingressar no American Academy Health, você vai ser aluno tanto da PUC quanto da Kent State, né? Então, a tua carta de motivação em português fica com a PUC, a tua carta de motivação em inglês a gente encaminha para a Kent State. Tá? O mesmo conteúdo, a carta pode ser digitada, tá? Sem problema nenhum. E não tem o mínimo, nem o máximo, tá? É o que você achar pertinente de colocar na carta, tá?
Depois, gente, a gente vai precisar de um exame de proficiência em inglês, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas ali um pouquinho como o vídeo da Maria comentou, né? A gente tem as aulas em inglês com os professores que vêm presencialmente da Kent State, né? Então, a gente precisa de um exame de proficiência em inglês, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, o nível de inglês que a gente pede, mais ou menos, seria de um intermediário alto para um avançado, tá? O exame de proficiência em inglês, ele também é uma legislação americana, que a legislação diz que um aluno internacional, para ser matriculado numa universidade americana, precisa ter um exame de proficiência em inglês, tá? Então, a gente aceita o TOEFL, o IBT, tá? O IELTS, o PTE e o Duolingo Test. Vocês vão falar, Marina, mas eu não tenho nenhum exame de proficiência em inglês, o que eu faço, né? Não vou poder participar da segunda fase. Gente, quem não tem nenhum desses 4 exames de proficiência em inglês, qual a gente sugere vocês fazerem é o Duolingo Test. Por que a gente sugere? Primeiro, porque ele é o mais rápido, tá? Então, você vai conseguir fazer ele, a gente sempre, quem não fez, né, tenta fazer essa semana, o resultado dele sai em 2 dias úteis, né? Ele é feito online, tá? Totalmente online. Ele é o mais barato de todos, também ele tá saindo, se não me engano, gente, $59, tá, para fazer. A Marion vai colocar ali no chat depois o endereço, tá, do Duolingo Test. Esses exames, eles são aceitos pelas universidades, eles são aceitos, eles são exames mundialmente aceitos, tá? Então, quem não fez, o que a gente sugere, principalmente por conta do tempo, seria o Duolingo Test, tá? Você vai ver ali, né, que a escala são escalas diferentes, né? Gente, são notas diferentes, porque a escala de cada prova, de cada teste é diferente, tá? Então, mas o nível é o mesmo. Por exemplo, o Duolingo, o mínimo é 100, que a gente pede, mas ele vai até 160, se não me engano. O TOEFL é mínimo 71, que a gente pede, né, de score. Acho que o máximo da nota dele, se não me engano, gente, é 90, tá? Então, são escalas diferentes. Então, essa é uma dica, né? O Duolingo Test, você tem um simulado gratuito para fazer, tá? No site, então é bem bacana, por ser uma prova legal de conhecer, fazer um simulado gratuito, tá? No site deles, e depois fazer a prova, tá? Mas, Marina, eu tenho outro exame de proficiência em inglês, serve? Infelizmente não, tá? Muitas pessoas me perguntam do Cambridge. O Cambridge, infelizmente, não é aceito, porque esses exames, eles têm validade de 2 anos, tá? Muitas escolas de inglês aplicam o TOEFL ITP. Ele também não é aceito. Por que ele não é aceito? Porque ele não tem o speaking, tá? Então, para essas pessoas que não têm algum exame de proficiência em inglês, é legal fazer, né? Fazer o Duolingo, principalmente por conta do tempo, tá, gente? E o que eu também, uma outra, né? Uma outra sugestão que a gente fala, porque o Duolingo, ele é feito online. E por ele ser feito online, ele tem várias regrinhas para serem seguidas. Então, antes de vocês fazerem, gente, dá uma lida nas regrinhas, né? Não pode virar cabeça, não pode ter barulho, enfim. Então, é bem legal de ver todas essas regras, tá? Então, eu vou precisar que vocês façam o upload, tá? Então, do teu histórico escolar, da carta de motivação e do exame de proficiência em inglês, só do certificado, façam o upload lá no portal do candidato. Não estou conseguindo, me deu algum problema, eu quero ter certeza que eu fiz o upload. Manda um WhatsApp para a gente que a gente pode orientar vocês, tá? Nesse processo, confirmar se os documentos estão certos ou não, tá? Então, o que a gente faz, tá, gente? Então, a gente pega todo mundo que fez o upload, né? Que tem o GPA do histórico escolar do ensino médio acima de 2,5 para cima, fez a carta de motivação, o exame de proficiência em inglês também com um mínimo, né? E daí a gente ranqueia, os 30 melhores serão aprovados, tá? E vão poder ingressar no American Academy Health, tá? Lembrando, o upload, gente, ele pode ser feito até dia 30 de novembro, tá? E o resultado vai sair dia 6 de dezembro. Tá? Então, gente, se alguém ficou com alguma dúvida, depois a gente pode esclarecer, manda o WhatsApp para a gente. Como que funciona isso? Fiquei na dúvida. Então, contem com a gente para a gente fazer essa orientação, tá, gente? Falando um pouquinho, então, esse é o processo seletivo, essa é a segunda fase, é um modelo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Então, lembrando, né, por que tem essas 2 fases, porque a gente tem que seguir a regulação dos 2 países,
né? Então, a gente tem o modelo brasileiro, que é o vestibular, e a segunda fase é essa análise da documentação. Agora vamos falar um pouquinho, né? Mas o que é o American Academy Health? Como que funciona o American Academy Health? Então, gente, vamos para o passo a passo de como funciona o American Academy Health, tá? O American Academy Health, então, como eu já comentei, desde o primeiro dia de aula, o aluno, ele é um aluno matriculado, tanto na PUC quanto na Kent State. Ele vai ser aluno das duas universidades simultaneamente, né? Então, como eu falei, né, nos 2 primeiros anos, então a gente segue o modelo norte-americano de universidades, que você primeiro ingressa na universidade e faz esses 2 anos, né, que esse modelo se chama Liberal Arts Education, super difundido nos Estados Unidos, tá? Então, nesses 2 primeiros anos, você vai estudar na PUC, aqui em Curitiba, porém, gente, com todos os professores da Kent State. Então, durante esses 2 primeiros anos, nas aulas do modelo Liberal Arts, é a mesma coisa, gente. Em vez de você estar indo para os Estados Unidos, em vez de você estar indo para Kent State, a gente que está trazendo os professores para cá, tá? Então, os professores, eles vêm presencialmente aqui para o Brasil para dar as aulas. Então, nesses 2 primeiros anos, vocês vão ter as mesmas disciplinas, com os mesmos professores do que você estivesse lá na Kent State, tá? Lembrando, todas as aulas são em inglês, tá? Gente, eu acho que de todos os professores que vieram até hoje, acho que 98% dos professores nenhum tinha vindo para o Brasil antes, né? Então, eles não falam português, né? Saem daqui falando já algumas palavrinhas, mas todas as aulas são em inglês, né? Como que funcionam as aulas, né, com os professores da Kent State? Então, aqui nesses 2 anos, as aulas, elas funcionam de forma modular. Você vai ter uma disciplina por vez, tá? Por quê, gente? Vem um professor da Kent State, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, tá? Então, né, lógico que essa forma modular foi uma forma da gente viabilizar o American Academy, como também de trazer bons professores da Kent State para cá, né? Então, você vai ter durante aquelas 3, 4 semanas uma disciplina só, você vai estar com foco naquela disciplina. Que a gente tem visto que é muito interessante esse modelo, e depois a gente pode trocar uma ideia com a Maria, né? Porque o nível de aprendizado dos alunos está sendo muito interessante. Por quê? Porque naquele momento ele está imerso naquele assunto, né? Então, está sendo muito interessante esse modelo. Vocês vão me perguntar, mas Marina, o que você tem disciplinas, né, nesses 2 primeiros anos? O que são disciplinas, né, que servem como base para qualquer profissão? Gente, vocês vão ter de tudo um pouco. Vou mostrar no próximo slide quais são essas disciplinas, mas você vai ter disciplinas de, por exemplo, micro e macroeconomia, psicologia, comunicação, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, política, enfim, de tudo um pouco, né? A ideia do modelo do Liberal Arts, até a tradução do Liberal Arts, é libertação pelo conhecimento, é você ter essa visão ampla, né? Por exemplo, gerenciamento de conflitos, gente, você vai usar para qualquer profissão, você vai usar para a tua vida. Empreendedorismo, você também vai estar utilizando. E é muito bacana, porque como você vai ter essa série de conhecimentos, você também pode falar, nossa, eu gosto de medicina, mas eu também gosto de outras áreas, eu também me identifiquei com a área de business, ou me identifiquei com a área de design, enfim, né? Então, você tem essa possibilidade também de se autoconhecer um pouco mais, poder experimentar, né, e ter essa visão global que vai seguir, né, que vai servir para a tua vida. A gente fala, né, e tem diversos estudos que mostram que hoje a geração de vocês que estão ingressando na universidade vão ter pelo menos 5 profissões diferentes, né? Então, essa visão ampla e essa visão de mundo, com certeza vai ser muito importante para você lá na frente, né? E não só a visão técnica, né, do curso. Além disso, gente, vocês também vão ter diversas atividades extracurriculares, né? E o Advisor Session. O que são as atividades extracurriculares, gente? Como você ingressa no American Academy Health, e eu sei que aqui, né, todo mundo está interessado em medicina, mas não necessariamente você precisa escolher medicina agora. A ideia das atividades extracurriculares é dessa oportunidade de você vivenciar um pouco mais as profissões, né? Então, essas oportunidades são diversas atividades que acontecem em laboratórios da PUC, que acontecem em visitas técnicas a empresas, bate-papos com profissionais, que a ideia é você conhecer um pouquinho mais sobre as profissões, né?
A gente fala que é muito importante saber o que você gosta e também muito importante saber o que você não gosta, né? Qualquer profissão que você seguir vai ter seu lado que é super bacana e vai ter seu lado que não é tão bacana. Então, você ter essa oportunidade de vivenciar um pouco mais as profissões é uma oportunidade de autoconhecimento também, né? Falar, nossa, eu gosto disso, ou não, gente, isso aqui eu não gosto, né? Então, a ideia é você ter essa oportunidade de vivenciar, de se conhecer e falar, é isso mesmo, eu quero medicina, né? Então, você tem essa oportunidade, ou não, de repente mudei de ideia, né? Eu quero, enfim, vou fazer design, enfim, né? Você tem essa oportunidade de se conhecer, né? E vivenciar todas as possibilidades de profissões, tá? E o Advisor Session são sessões de aconselhamento individual acadêmico, tá? Então, você vai ter reuniões periódicas individuais com o advisor, que vai te ajudar a montar o que você vai cursar depois desses 2 anos, né? Eu quero cursar medicina na PUC. Vamos ver o que você vai cursar medicina na PUC? Não, eu quero fazer medicina nos Estados Unidos. Vamos ver como que funciona, o que você vai precisar fazer para cursar medicina nos Estados Unidos? Ou, gente, mudei de ideia, eu quero fazer biotecnologia, biomedicina, neurociência. Kent State tem um curso de neurociência, né? Então, o advisor, ele é uma orientação acadêmica. Ele, junto com você, vai construir o que você vai cursar depois desses 2 primeiros anos, tá? Então, a orientação não é uma orientação vocacional, gente, é mais uma orientação acadêmica, tá? Então, você vai ter essas reuniões periódicas individuais, tá? As aulas com os professores da Kent State, tá? No modelo do Liberal Arts Education, as atividades extracurriculares e o Advisor Session, ele é comum, tanto para o American Academy quanto para o American Academy Health. Qual a grande diferença do American Academy Health? No American Academy Health, você também vai ter disciplinas da área de saúde com professores da PUC. Aqui sim, gente, aí são aulas em português, são as disciplinas, né? Eu vou mostrar depois para vocês dos primeiros períodos de medicina, então você já vai ter anatomia, bioquímica, fisiologia, genética, né? Então você vai ter essas aulas com os professores da PUC em português, que é muito bacana, né? Porque você aqui também vai poder, né? Além de ter toda essa vivência, uma visão geral de mundo, né? Com as disciplinas com os professores da Kent State, vocês que com certeza estão interessados em medicina, ou pelo menos cogitam medicina, vocês vão ter essa oportunidade de vivenciar também essas disciplinas e falar, é isso mesmo, eu quero medicina, né? Então, você tem essa oportunidade, tá? O que é legal, gente? Depois desses 2 primeiros anos, vocês já vão receber 2 diplomas, tá? O primeiro diploma é o Associate of Science Degree da Kent State, tá? Esse diploma, ele é um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele é considerado um diploma de ensino superior. É como se fosse um diploma de ensino superior de uma área abrangente, tá? Mas já é um diploma internacional. E também vão receber o diploma de bacharelado interdisciplinar em saúde da PUC, tá? Então, vocês recebem esses 2 diplomas. Gente, durante esses 2 anos, tá? Então, vocês vão ter a possibilidade de escolher todos os cursos da PUC, medicina, eu vou comentar um pouquinho, como também medicina, né? E também todas as opções de cursos da Kent State, tá? Então, para você ingressar, é o único porém que tem, você pode ingressar em todos os cursos da PUC. Porém, para medicina, a gente tem toda a regulamentação brasileira, né? Medicina é um funil, né? Existe sim um processo durante esses 2 anos. Então, o que acontece, gente? Durante os 2 primeiros anos, vão ingressar no máximo 30 alunos. Desses 30 alunos, 9 vão poder ingressar em medicina na PUC, tá? Como que é feita a escolha desses alunos, tá? Então, durante os 2 primeiros anos, tá? São 4 semestres no total, né? No final de cada semestre, gente, vocês vão fazer uma prova, como se fosse um mini vestibular no final de cada semestre. Somente dessas disciplinas da área de saúde, tá? Somente com essas matérias. Então, no final de cada semestre, vocês fazem essa prova. O score dessas 4 provas são somados e os 9 melhores vão poder ingressar em medicina na PUC
com equivalência dessas disciplinas. Então, todas essas disciplinas que você cursou, elas já vão dar equivalência, tá, para o curso de medicina da PUC. Vocês vão perguntar, Marina, daí eu vou cursar mais 6 anos, mais 5 anos, quanto tempo eu vou cursar? Gente, aí vai depender muito da grade curricular, tá? A princípio, a gente sempre fala 6 anos, mas com equivalência, então, o primeiro, segundo e terceiro período vão ser mais light, e no máximo você vai poder excluir 6 meses, tá? De medicina na PUC. Então, gente, eu sempre gosto de falar, né? Pensa em 30 candidatos para 9 vagas para medicina. Gente, historicamente, né? O American Academy Health, o American Academy iniciou em 2018, o American Academy Health iniciou em 2020, tá? A gente já está com 4 turmas que foram para medicina, de alunos que foram para medicina, né? E o que acontece, né? Até para compartilhar um pouquinho historicamente para vocês. Em todas as turmas que ingressaram do American Academy Health, a gente teve cerca de 20% dos alunos que desistiram do American Academy Health e foram para o American Academy regular. E por que isso? Porque muitos alunos ingressaram na American Academy Health e eles perceberam que às vezes eles gostavam de medicina, gostavam da área de saúde, mas eles não queriam clinicar. Então, eles não precisavam fazer medicina, eles podiam fazer biotecnologia, biomedicina, como eu comentei, tem um curso de neurociência na Kent State, que é um curso de graduação, né? Então, eles saíram do American Academy Health e foram para o American Academy regular, né? Então, eu sempre falo, pensa de 30 para 9, né? 30 candidatos para 9 vagas. Se esse número baixar, você está no lucro, né? Mas, né, historicamente, a gente tem essa questão, a gente tem turmas com 21, 18, 15 alunos para 9 vagas de medicina. Essas 9 vagas, elas são 9 vagas que nós temos hoje, mas já estamos verificando com medicina no campus de para ampliar, tá? Mais 3 vagas, mas eu não posso prometer isso para vocês. Sempre pensa, então, gente, de 30 para 9. Se diminuir os candidatos, ótimo. E se aumentar as vagas de medicina, também ótimo, né? Mas hoje a gente tem 30 candidatos para 9 vagas, tá? Marina, 30 candidatos. Medicina nos Estados Unidos. É possível? É possível, tá, gente? Mas medicina nos Estados Unidos, ele é considerado um curso de pós-graduação e não de graduação. Como que funcionaria para fazer medicina nos Estados Unidos? Então, você faria, né, o American Academy, faria esses 2 primeiros anos, né, e iria para Kent State. Quando você fosse para Kent State, aqui não tem nenhum processo seletivo, é como se fosse uma transição de campus. Você está indo daqui da PUC, né, de Curitiba, para Kent, em Ohio, nos Estados Unidos. Lá você vai precisar fazer o pre-med. O que seria o pre-med? Seria um curso de biologia, bioquímica. É como se fosse um preparatório para medicina, tá? Então, você iria para Kent State, faria mais 2 anos do pre-med, se formaria, tá? Teria teu diploma de bacharelado. Depois que você se formar, aí sim, gente, você vai precisar fazer uma prova nacional lá nos Estados Unidos, que se chama MCAT, tá? E aplicar para uma medical school, que daí são mais 4 anos, tá? Então, medicina no total nos Estados Unidos são 8 anos, diferente do que aqui no Brasil, que são 6. Então, seria os 2 anos do Liberal Arts, do American Academy, iria para Kent State, faria mais 2 anos do pre-med, faria esse application, né? Faria essa prova MCAT, aplicaria para uma medical school, que daí seriam mais 8 anos, tá? Mas, Marina, eu troquei de ideia, eu resolvi... Tô dando aqui, gente, todas as possibilidades, tá? Eu resolvi que eu quero fazer... eu vou dar um exemplo até de uma aluna nossa, que entrou na American Academy Health pensando em medicina e mudou totalmente de ideia e foi para design de moda. Hoje ela está fazendo design de moda, né? Então, mudei de ideia, quero fazer design de moda. Eu posso fazer design de moda? Pode, gente. Tanto na PUC quanto na Kent State. Você é aluno das 2 universidades. Vou precisar fazer algum processo seletivo para ingressar na PUC depois desses 2 anos? Para design de moda, biotecnologia, neurociência, enfim, para os outros cursos? Não, gente, não precisa, tá? Você faz os 2 anos, finaliza daí o curso, a parte técnica do curso que você escolher na PUC. Ou se não, a mesma coisa, você vai para Kent State, né? Então, você pode ver as mais de 300 opções de cursos que a Kent State tem. Eu falo, né?
às vezes você está com dúvida, né? Você chegando no terceiro ano, tem que decidir o que você quer fazer para o resto da vida, né? Está em dúvida do curso, cogita medicina, mas está com dúvida. A Kent State tem mais de 300 opções de cursos. Eles têm engenharia espacial, por exemplo, né? Então, bastante opções de cursos. Então, existe essa possibilidade, tá? Se você for para Kent State e fizer um curso que tenha na PUC, existe a possibilidade da dupla diplomação, tá? Dependendo do curso, a gente faz a equivalência de todas as disciplinas que você fez, né, para a grade curricular da PUC, né? Então, existe sim essa possibilidade, né, dessa dupla diplomação. Medicina, tem a possibilidade, me formei em medicina nos Estados Unidos, tem a possibilidade da dupla diplomação com o Brasil? Não, gente. Aí você sim vai precisar fazer o revalida, aquela prova do governo, né, nacional, para poder atuar no Brasil, tá? Então, é só a questão de medicina, não tem essa dupla diplomação, e depende muito do curso, né, do que você fizer na Kent State, para ter as equivalências aqui na PUC para poder ter essa dupla diplomação, tá? Vamos falar um pouquinho, né, das disciplinas. O que são essas disciplinas nos 2 primeiros anos, né, gente? Então, falando um pouquinho das disciplinas do modelo Liberal Arts, todas essas disciplinas, elas são em inglês, né, com professores que vêm da Kent State para dar as aulas, né? Então, você vai ter diversas disciplinas. Gente, quem quiser essa apresentação, enfim, manda um WhatsApp para a Marion, a gente encaminha, né, essas disciplinas, fiquem, por favor, bem à vontade, né? Mas essas disciplinas, elas servem para desenvolver as competências de raciocínio analítico, matemático, cultural, histórico, político, econômico, de comunicação, de inovação e empreendedorismo, né? Então, vocês podem ver que vocês vão ter de tudo um pouco, né? Como que funcionam as disciplinas, né, no modelo do Liberal Arts, né, nesses 2 primeiros anos? Então, gente, vão ter disciplinas que elas são obrigatórias para todos os alunos, e outras disciplinas você já vai poder optar entre uma ou outra opção, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Estou falando aqui do semestre A. Então, a gente tem o First Year Experience. É uma disciplina comum, né? Que todos os calouros precisam fazer, né? Uma disciplina de uma semana que é bem essa transição para a universidade, né? Todos os calouros precisam fazer. O College Writing, todos os alunos precisam fazer, né? Empreendedorismo, todos os alunos precisam fazer. E tem outra, gente, que você já vai poder fazer as suas escolhas desde o início. Então vou dar um exemplo aqui. Você vai poder, por exemplo, optar entre política ou psicologia. Então, você pode estar optando por uma ou por outra, né? História mundial ou história da arte, você vai poder estar optando por uma ou por outra, né? Nós temos disciplinas de matemática, né? Matemática ela é extremamente importante para o raciocínio analítico, para o raciocínio matemático, né? Então, por exemplo, a gente tem a opção de você escolher entre cálculo, estatística ou álgebra, né? Tô pensando em ir para uma área mais de engenharia. A gente vai falar, então faça cálculo. Não, vou para uma área de saúde. A gente fala, faça estatística. Estatística você vai usar para tudo na tua vida, né? Então, são disciplinas, gente, de diversas disciplinas, diversas áreas do conhecimento, né? Então, vai ter aula de business, de gerenciamento de conflitos, de comunicação, enfim, são diversas disciplinas que é exatamente essa visão global, entender um pouquinho como a sociedade mundial está hoje, por que ela está dessa forma, né? Por vários ângulos que isso vai ajudar na sua vida, tá? Além dessas disciplinas, então, né, como eu comentei, essas disciplinas do Liberal Arts, elas são comuns tanto para a American Academy quanto para a American Academy Health. Os alunos da American Academy Health também têm as disciplinas da área de saúde, né? Então, aqui essas disciplinas, elas são exclusivas para os alunos do American Academy Health, né? Então, como que funciona durante esses 2 primeiros anos? Você vai primeiro estudar a estrutura do ser humano, depois você vai estudar o funcionamento do ser humano, depois o mau funcionamento e as doenças dos seres humanos e como tratá-las, né? Então, por exemplo, gente, no primeiro semestre você já vai ter anatomia, suporte básico à vida e biologia celular. Depois você vai ter início da vida, estrutura de biomoléculas e primeiros socorros, né? Então, são essas disciplinas que são disciplinas, né, da área de saúde. Lembrando, né, gente, você faz um semestre, faz aquela prova que eu comentei no final do semestre, só dessas disciplinas. Depois faz mais um período, a prova, né, do segundo período. Terceiro período, do quarto período, a soma dessas 4 provas, né? Dessas 4 provas são somados, e os 9 melhores podem ingressar em medicina da PUC
com equivalência dessas disciplinas, tá? O que eu acho legal comentar também, gente, durante esses 2 primeiros anos, você vai ter duas oportunidades de experiência internacional, né? Lembra que eu comentei que as disciplinas são modulares, né? Você tem uma disciplina por vez, né? Então, as disciplinas do mês de junho, a gente oferta aqui em Curitiba, aqui na PUC, e também a mesma disciplina. A Kent State ela tem um campus em Florença, na Itália. Então, a gente oferta aqui e também lá no campus em Florença, na Itália, tá? Então, você tem essa possibilidade. Lógico, não vai ter o custo da disciplina, mas vai ter o custo do aéreo, da alimentação, da hospedagem, tá? E também você vai ter uma opção sempre no mês de julho. A gente faz um Summer Course lá na Kent State, né? Que a ideia, muita gente, né, do American Academy Health até que quer ficar na PUC, quer conhecer um pouquinho da universidade onde é aluno, né, ter essa vivência internacional. Então, a gente sempre oferta no mês de julho um curso de verão, né? Esse ano foi o curso de liderança, né? Esse próximo ano vai ser um curso ligado à comunicação, né, onde os alunos têm essa possibilidade de ficar 10 dias lá na Kent State, fazer esse curso, ter essa vivência universitária, tá? Então, tem essas duas opções. Gente, falando um pouquinho da Kent State, né? Então, a Kent State, ela fica em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Então, ela fica aqui na cidade de Kent, tá? Aqui tá o Canadá, Nova York e Chicago, né? A Kent State, né? Então, ela fica na cidade de Kent. Cidade de Kent é uma cidade universitária. Ali tá passando algumas imagens para vocês, mas praticamente a cidade é a universidade, né? Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Kent tem uma população de 28 mil residentes. E a universidade tem mais de 40 mil alunos. Então, eu tenho mais aluno do que residentes na cidade de Kent. Por quê? Porque muita gente também mora nas cidades em torno, tá? A Kent State, hoje, para você atravessar o campus da Kent State em linha reta, a pé, você demora mais de 4 horas. Mais de 4 horas, gente. Desculpa. Você demora 1 hora, mais ou menos, né? Então, a universidade é gigantesca. Você tem, por exemplo, lá 4 Starbucks, você tem estádio de futebol, você tem pista de patinação no gelo, você tem os dormitórios, você tem um prédio policial, você tem um hospital lá dentro. Então, a universidade é praticamente a cidade, né? E a Universidade de Kent State, ela também é uma universidade focada em pesquisa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, né? O cristal líquido, que agora a gente está conversando na tela do computador, enfim, foi criado, foi desenvolvido na Kent State, tá? Entre o curso de Física e Química, né? E pegando um exemplo até da área de saúde, agora o curso de Biotecnologia, com o curso de Design de Moda, eles estão desenvolvendo uma meia para diabéticos, né? Qual que é o problema do diabético? O diabético ele tem problema de circulação. Então, a meia vai mudando de cor de acordo com a circulação do paciente, né? Então, só comentando um pouquinho, né, da Kent State, né, como que é a universidade. Gente, falando um pouquinho de valores, né, gente, vocês vão ter as aulas, né, do American Academy Health, no modelo, né, a mesma coisa que você tivesse na Kent State, né. As universidades americanas, né, elas são consideradas as melhores universidades do mundo. Se você for pegar o ranking das 200 melhores universidades do mundo, 150 estão concentradas nos Estados Unidos. Então, é o modelo de ensino de maior sucesso do mundo. Porém, elas são as mais caras do mundo também, né? Gente, aqui falei do processo seletivo de volta. Né? Então, falando um pouquinho, né? Todos os alunos da American Academy, eles têm uma bolsa, um desconto de $10 mil, tá? Então, se você fosse direto para Kent State, você pagaria $10 mil anuais mais caro. E a gente tentou trazer um pouquinho da realidade brasileira, gente, de parcelamento de mensalidade, que nos Estados Unidos não tem, tá? Então, como que ficam os valores, tá? Nesses 2 primeiros anos do American Academy Health, a mensalidade está de R$7.090, tá? Ela não tem variação do dólar, ela vai ter reajuste anual como qualquer outro curso, tá? O teu contrato financeiro é com a PUC, tá? Então, o valor é em real, não tem variação do dólar, ele vai ter reajuste anual como qualquer outro curso. A partir do 3º ano, tá? Você ficou entre os 9, vai ingressar em medicina na PUC, segue o valor de medicina, tá? Ou resolveu escolher outro curso da PUC, segue o valor do curso da PUC.
Ou não, você mudou de ideia, ou, enfim, quer fazer o pre-med lá na Kent State, enfim, ou quer ir para Kent State fazer algum outro curso, aí sim, a mensalidade lá fica em torno de $1.200, tá? $1.200 até 18 créditos. 18 créditos é que lá nos Estados Unidos você se matricula nas disciplinas e não num curso, né? 18 créditos é uma grade cheia, tá? É para você fazer 95% dos cursos na Kent State em mais 2 ou 3 anos, tá? Por exemplo, para você fazer o pre-med lá, você poderia fazer por $1.200, né, por mês, em mais 2 anos, né? Você teria o pre-med para depois aplicar para uma medical school, fazer o MCAT, daí depende muito da onde você aplicar. Então, os 2 primeiros anos do teu contrato financeiro é com a PUC, o valor está de R$7.090, né? Esse valor já é de 2024, tá? Se você optar por ir para Kent State, a mensalidade lá fica em torno de $1.200 por mês. Se você optar por ficar na PUC, daí segue o valor do curso escolhido. Se ficar entre os 9 melhores, né? Fica o valor de medicina da PUC, tá? Gente, a Marion vai colocar os contatos, tá? Ali, fiquem bem à vontade também para conversar, né, com a gente, enfim, para colocar as dúvidas. Eu vi ali que no chat tem bastante perguntas, né? Então, não sei se a gente vai conseguir responder todas. Então, por favor, contem com a gente para isso. Maria, você está por aí? Não estou te vendo. Tô Maria. aqui. Ah, Oi. gente, essa é a Maria que deu o depoimento ali no vídeo, né? A Maria é aluna do American Academy Health. A gente sempre gosta de chamar um aluno, né, que está tendo essa experiência, porque nada melhor do que um aluno falando um pouquinho da experiência, né, de como está sendo. É um programa totalmente diferente, né? Não é tão fácil, a gente não tem com que se espelhar, né? Então, a Maria vai contar um pouquinho, né, Maria? Como que foi? Explica pra gente, né? O que você estava fazendo, né, antes de entrar no American Academy Health? Como que foi esse processo? Como que você descobriu o American Academy Health? Bom, então, eu tava fazendo cursinho, eu acho que já no meu segundo ano de cursinho, se não me engano, e fui fazer o vestibular da PUC para medicina. Já tinha ouvido falar do American Academy, porque uma amiga minha, eu acho que estava na primeira turma do American e foi para Kent uns anos atrás, mas não existia o Health quando ela entrou, senão talvez eu tivesse sido da primeira turma do Health lá também. E daí eu fui fazer minha matrícula para medicina e tinha um boxzinho assim: ah, você também quer se matricular para American Academy Health? Eu pensei, nossa, o que que é isso? Daí eu fui no site da PUC, li rapidamente sobre o que era e falei, medicina, inglês, duas coisas que eu gosto. Vai que. Daí, marquei. Eu depois, né, fui fazer o vestibular de medicina, que como vocês disseram, é a mesma prova. E me classifiquei bem para medicina, mas não o suficiente para entrar já nas primeiras chamadas. Daí, recebi uma mensagem da Marion dizendo que eu tinha sido aprovada para a segunda fase do Health, né, do American Academy Health. E aqui estou, 2 anos depois. E me conta, né, como foi, né, esse fazer acho que tem muita gente com dúvida, né, do exame de proficiência em inglês, né, qual exame você fez, né, você já tinha um exame de proficiência em inglês? Eu fiz o de Cambridge quando eu estudava inglês há muitos anos antes, mas, né, não era válido para cá, e eu tinha feito o TOEFL, mas ele já estava, a validade dele já tinha passado também. Daí eu fiz o Duolingo, como você disse, tem aquela primeiro teste lá. Fui morrendo de medo, pensei, nossa, não falo inglês fluentemente todos os dias, vou super mal. E não é uma prova super boa de fazer, didática, então você vai passando a cada etapa bem tranquilamente. E daí, no fim, deu tudo certo. E Fiz outra uma nota pergunta... melhor do que eu achei. que legal. E outra pergunta que às vezes sempre me pergunto, o que que eu escrevo nessa carta de motivação? Você lembra o que você escreveu, Maria? Eu acho que eu relatei minha vida inteira. Não, pois é. Eu acho que eu falei, eu tinha voltado de intercâmbio uns anos antes, então eu citei que eu fui fazer intercâmbio, eu contei historiazinha do que tinha acontecido, eu citei bastante o que eu gosto de fazer, então eu gosto bastante de esportes, eu moro perto de um estádio aqui em Curitiba, então eu falei que com frequência eu ia, daí eu contei historinha da minha vida. É basicamente você se contar o que você gosta de fazer, seus interesses,
algumas coisas que podem ter acontecido na tua vida que são um diferencial, e acredito que no fundo, no fim, tudo dá certo. Legal. Maria, me conta um pouquinho, né? A Maria, então, ela tá no último período do American Academy Health, né? Então, acho que é bem bacana. Você já tinha certeza na tua cabeça de fazer medicina antes de entrar no American Academy Health? Você tinha dúvida? Como que tava, né? Você nesse momento lá, você lembra há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás? Como que tava, né? A tua visão de ingressar em medicina? Qual que era a tua ideia? Eu não sei se a maioria vai concordar comigo, mas para mim, medicina sempre foi uma relação de amor e ódio, assim. Eu sempre quis fazer medicina, eu tinha certeza absoluta na minha vida. Mas quando eu fiz meu primeiro vestibular e eu não passei, eu falei, talvez não seja para mim, melhor eu fazer outra coisa, vou fazer fisioterapia, minha mãe é fisioterapeuta, muito mais fácil. Mas eu sempre tive no fundo de que medicina era algo que eu realmente queria. E que eu, um esforcinho a mais, talvez pudesse fazer dar certo. E daí eu fiz meu segundo vestibular, que foi esse que eu contei para vocês, e veio a oportunidade do American, do Health. Então, assim, eu sempre quis fazer medicina, mas eu não sabia se a medicina era para mim naquele momento. Daí veio o Health e falou: aqui é uma oportunidade diferente de você realizar esse sonho. Legal. E me conta uma coisa, né? Vamos falar primeiro das aulas com os professores da Kent State. O que você está achando das aulas com os professores da Kent State? Acho que você tem bastante bagagem, né? Já está mais de 1 ano e meio, né? O que você acha que isso agregou, né? Eu falo assim, que no modelo americano você ingressa na universidade e tem disciplinas que servem como base para qualquer profissão. Como que você vê isso, né, Maria? Primeiro, esse lado com os professores americanos, né? O que isso agregou na tua vida, né? Como que tá sendo? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho uma história bem interessante, que minha primeira matéria do American, né? Então, as matérias em inglês, foi teatro. E eu lembro que quando eu comecei, eu pensei, né, que teatro tem a ver com medicina? Uma coisa não vai se encaixar na outra. E eu lembro que em uma aula prática que a gente teve, a professora pediu pra gente fazer umas movimentações com o braço. E naquela mesma semana, eu tive anatomia pelo Health. E eu lembro muito do movimento que eu fiz em teatro, depois eu vendo em anatomia. E falei, não é que as coisas se ligam, né? E a mesma coisa que eu disse no meu vídeo, eu tive geologia, então a professora estava explicando sobre basalto, todas essas pedras. E, por exemplo, eu lembro que ela contou que tinha uma pedra específica que tinha mais em lugares ao norte que eram mais frios. E, por consequência, essa pedra tinha uma composição química que uns anos depois descobriram que fez as pessoas propensas a terem, eu acho que mais chumbo no sangue. E que daí isso levou a algumas certas doenças. Então, assim, as coisas foram se encaixando num certo momento do American com o Health. Eu falei, mas não é que tem relação? Não é que foi uma boa ideia? Legal. E essa troca cultural, né? Os professores vêm dos Estados Unidos, né? Eu comentei ali, eles vêm dos Estados Unidos, a maioria nunca veio para o Brasil antes, né? Como que é essa troca do aluno com o professor? Eu acho que esse é um diferencial do American em si, porque é o contrário do que teria indo para Kent, né? Então, eu tenho vários colegas que vão agora no fim do ano, e a maioria dos medos é tipo, como que eu vou entrar nessa vida americana, as coisas diferentes, cultura, comida, até mesmo a língua, mesmo a gente falando todos os dias, é o oposto. Então, é aqui eles entrando na nossa zona de conforto. É a gente levando eles para comer arroz e feijão no restaurante da PUC, ensinando pão de queijo, levando na feirinha do Largo da Ordem. Então, essa é a coisa diferente que faz ser mais confortável, talvez, você ter essas aulas em inglês e você sair um pouco do teu conforto, é também ter o conforto em casa, porque você você não pode ser de Curitiba ou aqui de perto, mas você está no Brasil, você está falando a língua, a cultura em si é parecida, tem coisas que você vai poder agregar pro professor de ensinar pão de queijo, que é tão básico do nosso dia a dia. Mas são coisas simples, né? Que agregam muito na vida, não é, Maria? Sim. Ai, que bacana. E falando um pouquinho das aulas do Health que eu digo, né, da área de saúde, né? Essas aulas que só os alunos da American Academy Health têm, né? O que você conseguiu ver, assim? Você conseguiu ter certeza de medicina,
né? A gente viu ali no teu vídeo que você fala, é medicina, eu tô quase ingressando em medicina, né? Então, como que você vê isso, Maria? Você acha que vale a pena para você ter certeza se é isso mesmo que você quer? Tem alguns amigos teus que desistiram do Health? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu estava escutando você falando, minha turma, eu acho que se não foi a maior que começou do Health, foi uma delas. A gente tinha 21 quando eu entrei. Hoje nós estamos em 11. Desses todos, eu acho que somente um que trocou de curso, não continuou no American. Todos os outros 9 hoje fazem o regular. Porque no decorrer das matérias foi percebendo, eu até gosto da área da saúde, mas eu quero fazer neurociências, eu não necessariamente preciso fazer neurologia, por exemplo. Ou, eu tenho interesse numa parte mais tecnológica, então eu vou para outra área da medicina, com a biotecnologia, por exemplo. Eu gosto da área de psicologia, mas eu achei que eu preferia psiquiatria, mas eu quero psicologia. E assim foi indo. Então, hoje nós estamos em 11, e esses 11 têm a certeza de que querem medicina por causa das matérias do América, das matérias do Health. Eu lembro como eu disse também no vídeo, minha primeira aula de anatomia parecia muito filme, assim, eu parecia que eu estava em Grey's Anatomy, por exemplo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É de verdade isso que está aqui na minha frente? E um tempo depois eu tive fisiologia, então entender coisas que eu me perguntava a vida inteira, tipo, como que o coração bate? Por causa do cálcio. Nunca ia ter pensado nisso na vida, mas para mim, pelo menos, é extremamente interessante saber isso. Então, com o tempo, com as matérias, com os semestres, eu fui realmente entendendo que medicina, a área da saúde, é algo que sempre eu gostei, é algo que me encanta mesmo. Legal. Maria, e assim, eu acho que muita gente tem dúvidas sobre essas provas semestrais, né? Essas provas que dão acesso, essas provas, gente, a gente chama de ATMS, tá? Que é Admission Test for Medical School, né? Que são essas 4 provas que você faz no final de cada semestre. Como eu falo assim, é como se fosse um mini vestibular, né, Maria? Que dão acesso, né? As score dessas 9 provas são somados. Como que você vê essas provas, né, Maria? As disciplinas da área de saúde, você estudar para essas provas, né? Como que você organiza essa tua rotina? Como que é essa prova? Acho que assim, é a maior pergunta, né? Que eu sempre falo, gente, pensem de 30 candidatos para 9 vagas, como a Maria comentou, né? A turma dela diminuiu significativamente, né? Porque as pessoas vão se descobrindo, e isso é muito legal, é um dos objetivos do American Academy, do American Academy Health, é você descobrir o teu propósito, né? Então, ter essa oportunidade, né? Então, lembrando, né, gente, são 30 candidatos, pense, né? 30 candidatos para 9 vagas. Como eu comentei, os candidatos podem diminuir, e como as vagas, né, a gente está verificando para crescer, né, para ver algumas vagas para medicina em Londrina, né? Lembrando que quando você entra em medicina, todas as disciplinas que você cursou, principalmente da área de saúde, vão dar equivalência para o curso de medicina, tá? Então, são disciplinas que o pessoal de medicina tem, né? Então, você tem essa equivalência, você não vai precisar cursar novamente, né? Que eu vi que era uma das perguntas que estavam tendo. Mas, Maria, conta pra gente um pouquinho desse ATMS, essas provas, né? Você agora, final de novembro, vai fazer a última prova, né? Como que foi, como que tá sendo para você, né? Porque é uma prova, é uma avaliação, a gente precisa fazer esse funil, né? Como que você tá vendo isso, né, Maria? Então, as provas do ATMS é como você disse mesmo, é um vestibular, o diferencial de que todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível, assim, porque todo mundo teve as mesmas matérias, mesmo professor, mesma carga horária, então você tá concorrendo com os teus amigos. Então, assim, as outras pessoas que estão comigo hoje, então os outros 10 são meus amigos, eu os vejo todos os dias. 2 anos da minha vida eu estou estudando com eles, e daí no fim você sabe que só 9 vão entrar. Então tem esse lado da dorzinha, né? Do medo, obviamente, mas eu me vejo muito nessas provas também testando conhecimentos, porque a minha primeira prova do TMS pareceu muito vestibular. Então, assim, vamos decorar isso, era bioquímica, anatomia e bioética. Vai. Na segunda, eu já tive Anato 2 e Primeiros Socorros, que já se conectou um pouquinho mais com uma outra matéria. No terceiro período, eu comecei a ter fisiologia. Agora eu tô tendo Físio 2 também. E a gente fala com muita frequência que uma coisa se encaixa na outra.
Então, eu estava esses dias ajudando um dos meus calouros, que eles tinham prova de anatomia, e eu me lembrei da minha aula de fisiologia, por exemplo. Eu estava estudando o ciclo cardíaco e eles estavam aprendendo a anatomia do coração. Então, assim, com o decorrer dos semestres, vai ficando mais fácil. É muito estranho falar. Você tem muito mais questão, você tem muito mais matéria, mas vai ficando mais fácil porque, além de você pegar o jeito da coisa, as matérias vão funcionando. Aquilo que eu falei, uma coisa vai se encaixando na outra. E, no fim, se você sabe ciclo cardíaco de fisiologia 2, você, obviamente, sabe anatomia de anatom, coração de anatom. Legal. Então, eu sei que, gente, tem muita gente fazendo perguntas. A Marion vai colocar de volta o WhatsApp. Gente, acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas, por favor, mandem um WhatsApp para a gente, que a gente vai responder todas as perguntas, tá? E, Maria, me diga uma coisa. Você está fazendo você está tendo esses mini vestibulares, né? Vamos lá, é uma prova, né? Mas você está estudando o quê? Algo que você já gosta, certo? Você se interessa por aquele assunto e não é disciplinas da área do cursinho, né? Sim, é exatamente essa diferença, assim. Eu lembro que quando a gente começou a ter anatomia, por exemplo, eu falei, vai ser biologia de cursinho, corpo humano. Não, não mesmo. Você vive o dia a dia. Mesmo o health não sendo ainda a medicina, você vive o dia a dia. Então, eu tive professor de primeiros socorros que levou a gente no Cajuru, no hospital. Professora de fisiologia levou a gente no lugar de cirurgias lá. E a gente assistiu cirurgia, a gente ajudou, a gente esteve lá, a gente conversou com os enfermeiros, com os médicos, teve toda essa vivência. Que daí, no fim, como eu disse, as coisas se encaixam, né? Então, fazer os ATMS, fazer esses vestibulares, tem um medozinho, tem uma dorzinha no coração, obviamente, mas você sabe que, no fim, o teu objetivo é o entrar em medicina e que aquelas 4 horas, 5 horas de prova é pro teu futuro, pra você realizar o teu sonho, então é um vestibular mais fácil, mais tranquilo, mais de casa, quase. Mais gostoso, vamos dizer assim, né? Uhum. São disciplinas que você já gosta, né? A princípio, né? Quem gosta, né? Anatomia, você vai ter em qualquer curso de medicina, né? Então, legal. Maria, e assim, o que você podia dizer, né, para quem está em dúvida, né, faço American Academy Health, não faço, vou para esse cursinho, da tua experiência, assim, o que você tirou do American Academy, né, você está finalizando o American Academy Health, né, o que você leva desses 2 anos, porque às vezes falam, mas 2 anos eu vou fazer o American Academy Health, o que você leva desses 2 anos, que você podia falar, né, para o pessoal que está assistindo? Eu acho que tem dois lados. O lado racional é aquela da concorrência, né? Todo mundo sabe que entrar em medicina é ferrado, para não falar outra coisa. E no health, a concorrência é menor. Então, você tá com o pezinho mais perto. E tem o lado de você se descobrir. Então, tudo aquilo que eu disse, de você ter essas matérias, entender se realmente é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Tem uma amiga minha que fez health comigo, hoje ela tá no regular, ela falou, eu tinha certeza absoluta. Eu já me via em Grey's Anatomy, por exemplo. E eu cheguei em anatomia, do cheiro do formol, eu descobri que não era pra mim. Eu desisti no mês 1. Então, assim, é o teste de você, é o entender se você realmente quer aquilo, você gosta daquilo. E se você gostar daquilo, teu pezinho tá muito mais perto em medicina do que se você fizer mais 6 meses de cursinho, 1 ano de cursinho, porque a concorrência é infimamente menor. E as aulas do American Academy com os professores dão uma visão totalmente diferente, né, Maria? Sim, Legal. sim. Vão se complementando. Legal. Gente, então assim, eu quero pedir desculpas, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né? Por favor, manda o WhatsApp, a gente vai ter, né? Fiquem tranquilos que a gente vai responder todas as perguntas. Contem com a gente, tá? Para se vocês tiverem, não entendi, como que funciona mesmo, ou fiquei com várias dúvidas, a gente está à disposição para conversar, tá? Para explicar e para deixar o mais claro possível todas as possibilidades. Lembrando, né, gente, fazendo um resumo aqui. Então, o American Academy Health, você vai ter as aulas do Liberal Arts, você vai ter as aulas com os professores da PUC em português, né, da área de medicina, né, lembrando que vão ingressar no máximo 30 candidatos, 30 alunos no American Academy Health, e que desses 30 alunos, 9 vão poder ingressar em medicina nesse momento, né? Se diminuir, né, ou aumentar as vagas, você está no lucro, mas eu sempre falo, pensa de 30 para 9, né? Então,
como que é feita a escolha desses 9, então no final de cada semestre é feita uma prova, somente das disciplinas da área de saúde, os 9 melhores poderão ingressar em medicina. Os outros, até 21, vão poder escolher qualquer outro curso da PUC ou da Kent State, né? Mas vamos supor, eu quero medicina, não fiquei entre os 9, quero medicina, você não consegue refazer. Daí sim, você vai ter que fazer o vestibular tradicional, vai ter equivalência, né? Porque essas disciplinas da área de saúde são disciplinas da área de medicina, né? Então depende muito da matriz curricular, tá? Então, a princípio, eu sempre falo, pensa em mais 6 anos de medicina com equivalência dessas disciplinas, tá? Então, você vai ter o primeiro, segundo, terceiro e o quarto período mais light, né? Você vai ter menos disciplinas do que um aluno que ingressou direto em medicina, né? Ou senão você pode escolher qualquer outro curso da PUC e da Kent State, né? Lembrando, o processo seletivo, gente, a segunda fase, a gente precisa que vocês façam um upload dessa documentação até dia 30 de novembro, tá? Contem com a gente, tô com dúvida, meu upload subiu, não subiu. A gente está aqui para orientar vocês, né? Nesse processo, a gente não é para ajudar, né? Mas é para orientar. Fez o upload, então contem com a gente, gente. Esse WhatsApp que a Marion colocou no chat, é a gente mesmo que conversa, tá? A gente não é nenhum robô, então se a gente demora um pouquinho de tempo, eu sempre gosto de falar isso, que não é nenhum robô, porque às vezes vão falar, eu vou entrar no chat robô. Não é a gente mesmo, tá? Que conversa, né? Então contem com a gente para que vocês precisarem dessa orientação. Venham, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da estrutura, se quiserem falar com a Maria ou com algum outro aluno, ou com algum aluno que está na Kent State, ou com algum aluno que tem gente fazendo pre-med lá na Kent State, tá? Temos alguns alunos que estão fazendo, né? Então, no site também do American Academy tem alguns depoimentos, tá? Tem o depoimento da Laura, que também já fez o American Academy Health e hoje está cursando medicina, né? Na PUC, né? Que foi, acho que semestre passado, se não me engano, esses 2 anos passam muito rápido, né, Maria? É muito rápido, gente. A gente vê, né, passou esses 2 anos, então a gente acredita, né, que o American Academy Health, sim, a gente é super suspeito para falar, é uma grande oportunidade de você ter essa visão diferenciada, essa visão de mundo, de você descobrir mesmo se é isso mesmo que você quer, né, se é medicina, de você encontrar o teu propósito, de você encontrar os teus propósitos, que você não precisa ter um só, você não precisa só gostar de medicina, você pode gostar de medicina e de outras coisas também, né? Então, quero nos deixar à disposição, gente. Muito obrigada pela participação de hoje, tá? Contem com a gente para que vocês precisarem. Maria, muito obrigada por você estar aqui, né? Eu sei que você chegou da PUC agora, faz pouquinho tempo, né? Veio super correndo para conseguir participar. Então, por favor, contem com a gente. Tá bom, gente? Muito obrigada. Marion, muito obrigada. Maria, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, tá? Por estar conversando essa noite com a gente. Muito obrigada e qualquer coisa chama a gente no WhatsApp. Tchau, pessoal. Obrigada.